Olá, aqui Leonardo Bastos, hoje 11 de março, sábado. Esse vídeo tem a intenção de ser curto e ele vem de certa forma a aplicar de forma mais factível alguns dos conceitos expostos anteriormente. Eu estava relendo aqui um texto que eu escrevi em 10 de agosto de 2015, que eu titulei como Aos Debatedores, né? E eu queria falar um pouco sobre a questão política, fazer alguns comentários de aspecto político, mas voltado novamente para a questão do debate, porque as pessoas gostam muito de debater política. De maneira em geral, você expor um pensamento não é algo tão simples. Eu acho que praticamente todo mundo consegue pelo menos intuir que isso que eu estou dizendo é verdade, porque qualquer pessoa com certeza já tentou explicar o que estava pensando e se viu em imensas dificuldades com relação a isso, né? Algumas pessoas têm maior facilidade de expressar o pensamento e outras menos. Algumas pessoas conseguem ter uma formidável capacidade lógica, de pensamento lógico, uma velocidade de raciocínio incrível, mas nem sempre consegue exprimir isso, né? E esse texto que eu escrevi aos debatedores, eu coloquei, inclusive, logo nas primeiras páginas, nas primeiras frases, a seguinte sentença, que eu vou ler agora e eu espero que me faça entender melhor. Coloquei assim: quem faz da busca por um argumento, seja para comprovar ou refutar o que quer que seja, está mais interessado no desenvolvimento dos artifícios persuasivos do que na real abrangência dos fatos ou entes. Ou seja, tem um livro de um filósofo alemão chamado Arthur Schopenhauer, cujo título é Dialética Erística, ou um subtítulo que seria a arte de vencer um debate sem precisar da razão. A maioria das pessoas talvez não consiga entender isso também, mas para vencer um debate você não precisa sempre ter razão. A razão quando confrontada, quando o argumento visa apenas a esse propósito persuasivo de convencimento, ela é sim muitas vezes prescindível. Então você não precisa sempre usar de uma boa lógica, de uma boa razão para convencer alguém. Pode fazer isso por meio de chantagem emocional, por exemplo, isso é muito comum. Você pode mudar o foco, inverter o ônus da prova. Existem muitas técnicas para isso, né? Muitas estratagemas. Inclusive esse livro do Schopenhauer é um apanhado de estratagemas que ensina você, se quiser, a agir de tal maneira e também a se defender disso, né? Basicamente o propósito dele não era ensinar sacanagem a ninguém, mas justamente ajudar a pessoa a não se ver diante de uma situação assim, a se livrar de um possível sofista, né, que encontre por aí nos caminhos da vida. E eu queria fazer também uns comentários políticos, porque no vídeo anterior eu comentei sobre a importância de você manter sempre uma perspectiva abrangente com relação aos fatos sociais e políticos. E que a mídia ela tem uma tendência natural, até por conta da estrutura mesmo, né? Hoje em dia a informação precisa ser muito rápida, então não dá tempo de você aprofundar muito no assunto, eles não têm tempo de aprofundar muito no assunto, muitas vezes também não querem, fazem isso por pura sacanagem mesmo. Então a mídia muitas vezes ela joga um conceito absolutamente simplista, né? E isso é o que forma o senso comum, é o que as pessoas consomem. E é como elas passam depois a pensar, né? Porque pensar envolve conhecer. Você só pode pensar sobre o que você conhece. Se você é um sujeito que lê muito, você vai, consequentemente,
absorver muita informação. Absorvendo muita informação, você vai ter muito mais com o que trabalhar nos níveis do pensamento. Se você é um sujeito que só vive na frente da televisão, que só assiste novela, que nunca abriu um livro na vida, vai ser mais difícil, né? Você vai pensar também, mas o seu pensamento vai estar muito limitado a esse conhecimento que é limitado. Então, e quando você participa de um debate, era essa também um outro tema, eu estou falando um pouco rápido porque esse vídeo eu quero que ele seja curto. Quando você participa de um debate, a primeira coisa que você vai ter que se ver diante da própria iniciativa de debater é com quais categorias de pensamento você vai trabalhar. Se você vai trabalhar com categorias como, por exemplo, esquerda, direita, coxinha, mortadela, petralha, né? Tipo, essas são categorias de pensamento válidas com as quais você possa desenvolver um pensamento que seja além daquele que nós falamos anteriormente, além do senso comum. Eu não sei. Me parecem categorias muito levianas, muito superficiais. E que, consequentemente, e por isso também, né, por serem essas premissas, né, porque você já está prejulgando um monte de coisa, né, o que é um coxinha, o que é um pão com mortadela, o que é um petralha, o que é um tucano, né, o que o tucano e o petralha estão do lados opostos e tudo mais, né, você consequentemente vai chegar, partindo dessas premissas, você consequentemente vai chegar a conclusões tão ou até mesmo mais levianas do que as premissas anteriormente definidas. É possível até que você consiga a extraordinária façanha de tornar as coisas ainda mais idiotas, ainda mais confusas, ainda mais absurdas do ponto de vista lógico, do ponto de vista de um pensamento válido. Se eu quisesse que muitas pessoas me assistissem, certamente eu iria aqui falar de Bolsonaro, de Lula, Dilma, Temer, né? Foi golpe, não foi golpe, essa palhaçada toda. Mas eu não quero trabalhar com essas categorias de pensamento. Por exemplo, a questão do golpe. Eu de maneira nenhuma me considero, e aqui eu exponho um ponto controvertido do meu pensamento. Eu de maneira nenhuma me considero um democrata, né? Eu seria o último a propagandear as virtudes da democracia. Eu estou inclusive lendo um livro de um filósofo austríaco chamado Hans Hermann Hoppe, chamado Democracia, o Deus que falhou, onde o Hoppe coloca, logo num dos argumentos dele, é de que a democracia, por ela tentar buscar conciliar diversos interesses que muitas e muitas vezes são absolutamente inconciliáveis, e que esses interesses das massas, das elites, né, de grupos sociais diversos, classes sociais, se quiser trabalhar com essas categorias, pode-se também trabalhar, que essa estrutura democrática ela favorece sempre a ascensão de demagogos. É o sujeito que vai chegar e vai te dizer só aquilo que você quer ouvir para ele chegar ao poder e ir lá ele fazer o que bem entender. Mas basicamente é esse o propósito. Quando você para analisar friamente a eleição da Dilma lá em 2014, você vê exatamente isso acontecendo no ato, né? Eu cito um exemplo também bastante... Tento colocar aqui as coisas. Tem um economista americano chamado Thomas Sowell, que uma frase dele que eu gosto muito, ele diz assim, que é bastante perspicaz. Ele coloca assim: a primeira lei da economia é a escassez. A economia trabalha com o conceito de escassez, né? Que as coisas são escassas e que de como elas devem circular ou não no mercado. Aí diz o Thomas Sowell: a primeira lei da economia é a escassez.
a primeira lei da política é ignorar a primeira lei da economia. Então, o que foi que a Dilma fez lá? Ela ignorou completamente o conceito de escassez, né? Quando ela baixa lá um decreto e reduz o preço da tarifa de energia, por exemplo, né? Num momento em que os reservatórios de todos os reservatórios de água do país estavam nas suas piores condições da história, né? Tava lá, o São Paulo o pessoal tava brincando que vinha-se embora pro Nordeste, né? Pô, não tinha água, né? Todos nós sabemos que a matriz energética do país é inteiramente dependente do sistema hídrico. Aí quando ela baixa um decreto e reduz a tarifa da conta de energia, eu disse isso à época, eu digo, olha, vai haver um cataclismo aí, né? O que vai acontecer em pouco tempo? Esse decreto ele não tem condição nenhuma de se sustentar, ele é pura demagogia, é pura politicagem, né? Eles estão ignorando um preceito básico de economia, que é a escassez. Né? Por quê? Porque se você reduz a tarifa, você aumenta a demanda, mesmo com a oferta em baixa. É uma noção de economia tão elementar, tão básica, que o fato de a mídia inteira não ter caído em cima do governo naquela época mostra por si só que havia um certo comprometimento da mídia com relação a essa política fiscal populista. Isso é só um exemplo. Eu não quero falar de Dilma, não quero falar de Temer, não quero falar de Lula, não quero falar de Bolsonaro, eu quero que se dane todo mundo. Eu quero apenas colocar as coisas nesta perspectiva, de que com quais categorias de pensamento nós vamos trabalhar e que como essas categorias podem ser trabalhadas. Se você vai trabalhar com essas categorias, amigo, essa conversa mole de coxinha, mortadela, de neoliberal, de direita, esquerda, eu não tô para esse debate. Não tenho interesse nele. Então eu acho que esse comentário era basicamente para colocar as coisas de maneira mais clara possível. Então, a Dilma fez a mesma coisa com relação ao preço da gasolina, né? Aí eles diziam na época que só interessava o preço do combustível à elite branca, né? Ou seja, peraí. Passa aqui na Washington Soares, aqui onde eu moro, uma avenida larga, uma das principais da minha cidade, sei lá, milhares de ônibus por hora. Esses ônibus rodam a quê? A diesel. O povão anda de ônibus, o povão precisa de diesel. Sabe? É elite branca, né? O neguinho pé rapado de chão de fábrica que precisa pegar o ônibus todo dia. Por que o preço das tarifas de ônibus em todo o país subiram nos últimos anos? Eu poderia explicar como nós chegamos de maneira geral a esse quadro calamitoso em que nós estamos do ponto de vista econômico também e político. Só que explicar as coisas do ponto de vista econômico não é tão difícil. Basta você entender como as coisas na economia funcionam de maneira bastante básica, né? Princípios básicos como esse da escassez, como esse de oferta, demanda e tudo mais. Você trabalha com esses conceitos e você os aplica à realidade fática. Agora, quando se trata de política, a política já não tem regras, já não tem alguns elementos mais sólidos com os quais você possa trabalhar. Tá bom? Então eu acho que por enquanto é isso, e esse vídeo vai ficar aí com menos de 15 minutos, graças a Deus.